gente! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo um vídeo um pouco diferente, porque vocês pedem muito vídeos mais leves ou vídeos com curiosidades, artísticas, ou de carreira, ou de humor e tal. E aí eu venho com uma curiosidade interessante que eu queria dividir com vocês. Domingo passado, antes de falar de domingo passado, segura aí esse suspense. Não tem suspense, porque vocês já viram a capa, mas eu queria pedir a vocês para darem like. Por que você tem que deixar o seu like aqui no vídeo? Primeiro, para ajudar o tio. Segundo, porque quando você deixa o seu like, o robozinho do YouTube entende que esse vídeo tem que ser compartilhado para mais e mais e mais pessoas. Então, deixa seu like aqui no vídeo, faça qualquer comentário, diga o que você achou, diga de onde você é, diga o que você achou de eu fazer um vídeo que é muito raro que eu faça, que é um vídeo conversando com pessoas do meio artístico, conversando, contando causos. E também, se você ainda não é inscrito e veio parar aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando aparecem vídeos assim. Da última vez vocês gostaram muito de vídeos curtos, bombou a história dos vídeos curtos. Então hoje estou fazendo um vídeo que eu resolvi dividir uma curiosidade com vocês. E como eu ia dizendo, não esqueça de deixar o seu like, eu vou deixar aqui o lembrete. Domingo passado foi aniversário de Luiz Maurício Pragana dos Santos, também conhecido como Lulu Santos. E ele é de 53, fazia as contas de quantos anos ele fez, hein? Ele é de quase mais de 53, eu sou de humanas, vamos lá, 47, 67, 72 anos. E caramba, cara, enfim, é um cara, quem me segue aqui ou nas minhas redes já sabe o quanto ele faz parte da minha vida, e as canções, desde aquele menino lá de Nilópolis comprava todos os LPs de um artista, esse artista era o Lulu. Desde tempos modernos, o primeiro que eu não comprei, eu descobri o Lulu já no ritmo do momento, depois fui atrás de tempos modernos, aí depois veio Normal, depois veio Lulu, e em 88 veio esse disco que eu vou falar agora, que é Toda Forma de Amor. Toda Forma de Amor, vocês devem conhecer por esta capa aqui. Todo mundo comprou esse disco, basicamente, 99% das pessoas compraram com essa capa. O que muita gente não sabe é que o Toda Forma de Amor, eu estava ouvindo Lulu no domingo, e aí, na playlist tocando, apareceu Toda Forma de Amor e apareceu com essa capa. E aí me veio à memória de sempre, uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Eu tinha 16 anos quando esse disco foi lançado, que foi o fato de que esse disco teve outra capa e eu perdi a chance de comprar o disco com a primeira e original capa dele. Era uma época 88, tem que lembrar que era uma época de inflação, os preços de manhã o preço era um, de tarde era outro, de noite era outro. Eu, adolescente, né, sem dinheiro no bolso, apenas um adolescente nilopolitano sem dinheiro no bolso, fui comprar o disco do Lulu, não tinha dinheiro, pedi ao meu pai demorou um dia para me dar o dinheiro. Quando eu voltei na loja de discos, em Nilópolis, que já não eram muitas, não tinha mais o disco. E aí eu falei, mas já esgotou, não é possível e tal. E aí o vendedor falou, não, tiraram tudo da loja, vai voltar o disco, mas vai voltar. E quando ele volta com outra capa, que é essa aqui. E foi com essa capa que eu comprei, que é um disco que eu tenho até hoje. Vou mostrar para vocês agora o disco, ele aqui. Esse é o disco que eu comprei em 88, que eu tenho até hoje, com a marquinha do disco aqui, tá vendo? Usado, gasto. A gente vai falar. Esse LP tem Toda Forma de Amor, tem A Cura, que foi tema da novela Fera Radical, tem Satisfação, enfim. Tem Tom Tom, que muita gente não conhece Tom Tom. Eu me orgulhava de saber cantar Tom Tom, última música do lado A. Mas não cantarei aqui, porque não faria isso com vocês. E essa foi a capa que eu consegui comprar em 1988, quando eu tinha 16 anos. E aí, cara, com 53, eu estava ouvindo, pena que eu não conseguia a tempo comprar a capa e tal. Eu pensei, aí fica aqueles bloqueios de infância, né? E aí eu parei e pensei, peraí, eu posso correr atrás agora de ter esse LP.
E aí, para encurtar a história, eu fui atrás, entrei, enfim, num desses aplicativos enfim, de coisas antigas e tal, e consegui alguém que estava vendendo a capa original, o disco original, nunca tocado, todo embaladinho, plastificado. Eu tirei só o plástico da capa para vocês verem. Do Toda Forma de Amor, aqui, vou mostrar para vocês aqui primeiro. A capa é essa. E aqui está ele, que eu consegui comprar, e hoje eu tenho o que eu comprei em 88, que é aquela capinha toda preta, porque essa aqui foi censurada. E aí ficou a capa toda preta. Essa era a capa da época. O disco está, como vocês podem ver ainda, no plástico, e ele vinha com um encarte também, que é uma foto que os meninos e meninas colavam na parede do quarto, naquela época, tinha muito isso, que é o encarte. Tinha uma foto de corpo inteiro do Lulu, bem anos 80, esse sapatinho, com essa calça canelinha aparecendo, e o encarte trazia a ficha técnica do disco, quem tocava em cada faixa, e as letras, que é uma coisa que a gente sente falta hoje em dia, né? Que vinha as letras para a gente decorar e cantar junto. Aí eu fui fazer uma pesquisa para... Aí a história ia ser só essa. Eu só ia contar isso para vocês. Pô, realizei um sonho de adolescente, que era ter a capa original do Toda Forma de Amor. Tá aqui, chegou, bonitinho. Daí eu fui ler sobre a proibição, para ver se eu descobria mais informações para passar para vocês. Quando eu fui ler a proibição, eu descobri o seguinte. Outras pessoas fizeram até matérias ou vídeos sobre essa proibição aqui da capa original. E aí eu fui ler e lá dizia que essa capa original aqui, com a Barbie e o Ken, aqui no Toda Forma de Amor, e aí eu estou esperando para falar mais da proibição, vocês vão entender por quê. Quando eu fui estudar, eu descobri que essa proibição, essa capa, antes da proibição, ela aconteceu graças a uma amiga minha, muito querida, né? que era enteada de Lulu Santos, filha de Scarlett Moon, Doda, para mim sempre Doda, Teodora de Chevalier, que eu já vou chamar agora. Oi. De surpresa, Doda! Nossa, eu estava assim ouvindo você falar. E aí eu descobri que esses bonequinhos eram de Doda. Eram meus. Então, todos eles. Você melhor a história desta capa. Cara, então, eu, quando era pequena, eu achava que eu tinha 9 anos, mas aí meu irmão falou para mim que eu não tinha 9, que eu era mais velha, que eu tinha 11 pela data do lançamento do disco e tal. Eu brincava de boneca, como todo mundo e tal, mas eu tinha uma mania de botar as minhas bonecas para dormir. Então, eu tinha uma caminha com um travesseirinho, que se você olhar a capa, assim, acho que na contracapa você consegue ver que é um colchão mesmo. Eu tinha um colchãozinho amarelo, com coisinhas, assim, com coraçõezinhos brancos, sabe? E eu botava o meu Ken e minha Barbie para dormir, e também já era safadinha, e brincava de namoradinho deles, namorando. Eu botava em várias posições e tal, não sei o quê, porque eu era muito precoce, muito safadinha. Aí... Um dia, a Lulu passou, a gente morava naquele apartamento que você conheceu lá na Benjamin Batista, e aí o Lulu passou e me viu brincando com as bonecas no chão, né? Que eu brincava no chão no quarto lá, e ele me viu, e eu acho que dali surgiu a ideia. E aí ele me chamou, ele perguntou: você topa se eu chamar um fotógrafo aqui e tal, não sei o que, porque vou lançar um disco, eu queria fazer assim, eu vou chamar um fotógrafo aqui em casa e você faz as poses dos bonecos e tal, né? E é só isso, fazer as poses e o fotógrafo vem fazer as fotos. Você topa? Eu falei, claro, pô, imagina, né? Não tem problema nenhum. Achei muito legal até. Nem sabia. De arte, de fazer as poses. Não, na verdade, quem tirou as fotos foram tiradas pelo Flávio Coker, né? Irmão da Débora Coker, que é fotógrafo renomadíssimo, fez capa de milhões de pessoas e tal. Então, o Flávio foi lá em casa, a gente fez essas fotos na sala, numa mesa que tinha, assim, quando você entrava na sala, tinha uma mesa retangular grande, assim, dos anos 50, e aí a gente tirou tudo da mesa.
E aí o Flávio ia falando comigo, quais são as posições que você faz para eles dormirem? Então, se você olhar a contracapa, tem várias posiçõezinhas, assim. Eu botava a Barbie e o Ken de ladinho, eu botava assim, aí ele ia mexendo, ia dirigindo, eu arrumava e cobria, assim, ia fazendo as fotos exatamente nas posições, eu botava de conchinha. Olha que safada, gente! 11 anos de idade já falando de dormir de conchinha, hein, gente? Essa é a Doda de 11 anos, gente. Mudou 11 muito, anos de idade, mudou muito, safada. E aí eu fui fazendo umas fotos, aí veio a sessão e tal, não sei o quê, escolheram a foto da capa. Essa foto da capa, especificamente, eu não lembro qual era a posição que eu coloquei, assim, porque foi alguma coisa que a gente fez na hora para... E aí depois eles falaram que eles iam pintar a capa, iam fazer um efeito para não ser tão visível que era a Barbie e o Ken. Eu fazia questão de falar que era Ken, tá, gente? Porque na minha época tinha uma galera que tinha o Bob, que era o Ken brasileiro, chamava Bob. E o meu não, minha mãe trouxe dos Estados Unidos, o Ken e tal, não sei o quê. Enfim. Aí a gente fizeram a capa, fizeram a seleção de fotos e tal. Eu não lembro muito, porque eu tinha 11, 12 anos, então eu lembro de questões assim, mas eu lembro da Mattel ter proibido. Isso. Eu lembro de ouvir alguma coisa lá em casa, de conversa na mesa e tal, de que a gente achava que a Mattel lá nos Estados Unidos, sei lá, fora do Brasil, não tinha internet. Como é que eles iam saber que iam ter essa capa, né? Vamos dar uma disfarçada e vamos lançar. E aí lançou, foi proibido. E aí, por isso, foi retirado do mercado. Quem tem essa capa tem, quem comprou, comprou. Quem não comprou, acha em algum lugar, mas assim, ela foi proibida mesmo. E aí, na época, eu lembro também desse papo, assim, lá em casa, que como a mamãe ela assinava as coisas do Lulu de trabalho de gravadora, essas coisas, né, por causa da Spell, da empresa que eles tinham, eu lembro também que sugeriram outro tipo de capa. E aí o Lulu falou, não, se está censurada, vai ser preta. Está censurada, é censura isso. Vocês estão censurando, então vai ser preta, assim, só com o nome em volta, como foi, né? Lulu Santos, Toda Forma de Amor. E aí foi essa história. Ele deve ter ficado bem revoltado, porque já era uma época pós-censura, tinha acabado, a censura tinha acabado de acabar. E aí, pô, o Lulu estava ali, já bombadaço, 88, né? Já estava bombadaço. Já estava na época, perto do Canecão, né? Daquela época do Canecão que ele fazia, era para ele fazer um final de semana, ele fazia um mês inteiro, né? Com banda. Lei da Selva, ele ficou lá, ó. Lei da Selva foi 88 também, o show. Aí entrou por 89, o Lei da Selva. Não, porque na verdade era Amor à Arte, né? Que era o disco que vem depois desse. Amor à Arte. Lei da Selva era número 1 do Amor à Arte. Era a música, mas era o Amor à Arte, que foi depois desse. Exatamente. Amor à Arte foi 89 e lançou ao vivo já do show. Exatamente. Que tinha o Mojo. A primeira música era Mojo. Mojo, que é a primeira desse, tá? Porque era que ficava atrás daquela... Tinha um painel, né? Ele ficava atrás com jogos de luz, né? Ele sempre foi inovador, né? Numas coisas que a gente nunca tinha visto acontecer. Chapéu, a gente via, né? Coisa meio sombras, assim. Que ele começava tocando guitarra naquela contraluz linda, né? Depois vinha para frente e tal. E eu acho que ele tocava... No show, ele tocava tom-tom. Não, nunca tocou. Bom, tem nunca vi. Era a música dele com Arthur Maia. Era a música dos dois. Mas você sabe que esse disco tem uma outra curiosidade que não tem a ver com capa nem nada, mas que é uma curiosidade muito legal. Quem fez a bateria da música Cura, a bateria original, foi o Pedro Gil, antes de morrer. Caraca! A bateria da Cura é do Pedro Gil. Porque na época era o Marcelo Costa e o Pedro Gil. Eles ficavam alternando uma época no show do Lulu. E aí depois o Pedro Gil saiu da banda porque ele foi para fazer exército. Foi para a polícia do exército e tal. E aí depois ele não pôde fazer, não pôde seguir, mas nessa época o Lulu queria ele na banda. E aí a Cura, essa versão da Cura, desse disco, a bateria do Pedro Gil, antes dele morrer. E tinha uma coisa muito comum, deixa eu tirar aqui para a gente conversar melhor. E tinha uma coisa muito comum dessa época também, que existe até hoje, mas nessa época tinha muito, que era... Existiam os músicos que você considerava os músicos bons de estúdio. Esses caras no estúdio arrebentam.
Então, o Lulu trabalhou com muito... As guitarras dele, o Lulu tocava todas. E aí, pô, as fichas técnicas do Lulu são absurdas, né? Arthur Maia, né? Marcelo Costa, Léo Gandelman. Léo Gandelman, antes do Miltinho, tudo lá. Mas, curiosidades, assim, por exemplo, um para o outro, aquela bateria muito boa de um para o outro, que começa com a bateria, começa com a bateria, e aí o Lulu entra. A bateria de um para o outro é do Serginho Erval, que é o Serginho Erval faz os 5 primeiros discos do Lulu, quem toca na batera é o Serginho Erval. Serginho Erval, exatamente. Que é... Melhor batera ever. Exatamente. O Serginho era baterista, o Roupa Nova era uma banda de estúdio, de acompanhar a música. Acompanhava Milton Nascimento, acompanhava a banda toda. E aí, várias bateras inesquecíveis dessa época, se tem um para o outro, mas por isso está outras várias. Areias Escaldantes, a primeira bateria do Areias Escaldantes, a versão original é Serginho Erval. Tesouros da Juventude é Serginho Erval. E assim, o Lulu teve uma banda... Que é de Nilópolis, tá? Serginho é de Nilópolis. Importante sempre. Mentira, juro, eu achei que ele era do Grajaú, da minha terra. Todo mundo fala. Eu conheço Serginho de Nilópolis, ele já conhecido, eu era só uma criança que ficava vendo o Serginho do Roupa Nova, frequentava a casa de parentes meus lá em Nilópolis. Ele é de Nilópolis. Caramba, depois então que ele se mudou para o Grajaú, porque a banda toda, o Roupa Nova, começa num baile no Grajaú, né? Sim, era banda de baile. Era banda de baile no Grajaú. E vocal do estúdio, eles faziam muito vocal. Música do Rock in Rio é deles e tal. Mas a gente não vai falar de Roupa Nova. Não, falar de Lulu. Vem cá, voltando à capa. Então, eu estava conversando com a Dada aqui antes da gente gravar, o seguinte, eu não tinha reparado até hoje que no disco preto, já pós-proibição, tem esses dizeres em amarelo aqui. Esses dizeres são o seguinte, ó. Por motivos alheios à nossa vontade, vimos-nos obrigados a modificar a capa deste LP Lulu Santos, de Lulu Santos, sem prejuízo da qualidade sonora e do conteúdo do produto. Pedimos desculpas ao público consumidor e contamos com a sua compreensão. Então, eles falam da proibição aqui, ó, na capa nova. Porque não foi, assim, foi censura da Mattel, assim, é importante falar. A fabricante da Barbie do Ken. Da fabricante, não tem a ver com censura da época, foi a empresa mesmo, provavelmente. É ameaçado com um processo trilhardário. Eu acho que nem chegou, não daria tempo, eu acho, que recolheu tão rápido. Eu acho que não daria tempo de ter tido processo, Não, nem sei se pediram autorização na época, não sei, porque hoje em dia você tem que fazer pedido de autorização prévia, eu acho que nem tinha nada disso, porque não sei se eles tinham essa pretensão de ir tão longe, de chegar lá nos Estados Unidos ou ir para fora, não era como é hoje, né? Não. Duas coisas importantes de falar sobre isso. Eu recebi cachê, ele me deu cachê. Recebeu grana? Recebi, ele botou crédito de fotos de produção da capa, dos bonecos da capa, né? Eu ganhei créditozinho, tá lá escrito. As fotos são do Flávio Coker, mas tá lá fotos de produção dos bonecos da capa, com meu nome, com créditozinho. E eu ganhei um monte de coisa da Barbie, depois de pagamento. Ele botou crédito. Projeto gráfico da capa. Ricardo Leite, produção de bonecos da foto da capa, Teodora de Chevalier. Capa a partir de ideia de Lulu Santos, supervisão gráfica para Deu Valéria aqui. Aí, tem créditos, importante, mas eu recebi cachê. Na época, como eu era criança, não teve dinheiro, mas eu lembro da gente entrar, dele falar com a minha mãe, a gente entrar numa loja de boneco e eu ganhar um monte de coisa da Barbie. Que demais! De pagamento. E o mais legal de tudo isso, pergunta assim, Teodora, onde estão suas Barbies hoje? Você ainda tem essas Barbies? Essa relíquia aqui. Todas as minhas Barbies, minha mãe pediu para eu dar para Miguel Falabella, que fazia coleção de Barbie. Mentira! Então esta Barbie histórica está na coleção de Miguel Falabella. Na coleção de Miguel Falabella. Que loucura! Peguei minha mochilinha com todas as minhas Barbies, com a cama, com Ken, com tudo. Quando eu parei de brincar de boneca e dei para o Miguel. Eu vou contar uma curiosidade minha em relação ao também. Eu não separei para mostrar aqui em algum canto da minha bagunça. Quando o Lulu foi fazer o primeiro site dele,
ele queria botar as capas, normal, né? As capas todas da discografia, tal. E eles queriam os CDs. E eu tinha toda a coleção em vinil e eu tinha todos os CDs. E aí a Gabriela, sua irmã, sabia que eu tinha e me perguntou se eu não emprestaria os meus CDs para servirem, para virarem os CDs do site do Lulu. Obviamente que eu emprestei e eles voltaram todos autografados. Ah, mentira! Jura? Então eu tenho que todos os CDs legal, hein? autografados que eu emprestei para fazer isso em 90 e bolinha. Eu imagino que o Lulu seja para você o que a Rita ali era para mim, né? Então eu fico imaginando que. Imagina se a Rita me devolvesse tudo que eu tenho dela autografado. Poxa, eu ia pirar, né? Assim, porque a gente tem essas coisas, né? Dos nossos ídolos, das pessoas que nos inspiram, né? Que tem uma. E é mágico, né? Porque é uma coisa assim. Né? Tem uma pessoa que diz assim, alguém diz a seguinte frase: a música é a única arte que te pega pelas costas, porque todas as outras, teatro, cinema, televisão, escultura, artes plásticas, você tem que ir ver. Mas a música, não, ela te pega e é uma coisa sensorial, então você não escolhe seus ídolos. Eles te abarrotam, assim. Então, e essa época, anos 80, era a época do rock Brasil. O que não faltava era roqueiro. Exatamente. Mas o que me pegou ali foi Lulu Santos. E aí eu não tinha muito dinheiro, o meu dinheirinho de comprar disco todo ano era o único artista que eu tenho todos os discos todo ano é o Lulu, não tem mais de mais ninguém. Outro dia eu vi algum meme que falava que a vida ficaria muito mais pobre se não fosse a música, né? Se não tivesse música, alguma coisa assim. Eu não consigo imaginar minha vida sem música. Eu estou ouvindo música o tempo inteiro, eu estou o tempo todo, em tudo. Eu tomo banho ouvindo música, eu vou dormir ouvindo música, eu faço tudo ouvindo música. Porque as outras artes têm música. Você Exatamente, vai tem música, você vai ver uma novela, tem música, você vai ao cinema, tem música, você vai a um museu, às vezes está tocando, tem uma trilha para determinada coisa. Eu também ouvi uma vez falando que a música é a linguagem da alma. E o que eu mais gosto assim, da história da música em si, né, é que a música ela te pega pelo ouvido, né, de você gostar da melodia, você gostar do som, mesmo você não pode nunca saber tocar um instrumento, mas você consegue pegar aquilo dali, mas ela também te devolve a lugares, né, tipo, a memórias afetivas, né, a música tem muita ligação com isso, né, com memória. Eu sou uma... transporta para uma época, te transporta. Por isso é que todo pai fala para o filho, ou toda mãe fala para o filho, a música da minha época era bem melhor. Eu ouvia da minha mãe, que eu ouvia da avó dela, claro, porque te remete a uma época mais feliz da sua vida, onde os sonhos estão todos à frente. É verdade, onde os seus problemas eram só se você ia passar em matemática. Verdade. Então, cara, agora voltando à capa, rapidamente. Você criança, lembra da proibição ou não? Cara, eu lembro do papo na casa, assim, porque também a gente não participava muito, né? Assim, mas eu lembro do papo na casa de, tipo, eles conversaram, o Lulu e a mamãe conversarem sobre isso, que a capa ia ser proibida, de pintar a capa de preto, dessa coisa, mas não lembro muita coisa, não. E fazendo exercício, que criança é cruel, né? Criança, adolescente, é um bicho mais cruel ainda. Você com 11 anos ali, né, pré-adolescente, aí você fala para todos os seus amigos da escola, eu fiz a capa do meu pai, fiz a capa do Lulu, minhas bonecas é que estão na capa. Aí todo mundo, você é mentirosa, Dona, a capa é toda preta. Não, sabe que não, eu tenho outras histórias com o Lulu mais engraçadas do que essa. Assim, eu não falei nada dessa capa, não lembro, não. Eu lembro que eu fiquei tão impactada de ganhar minhas coisinhas da Barbie e de poder brincar que... Seu primeiro trabalho de produção. Cara, você pensa nisso? Foi a primeira vez na vida, com 11 anos de idade. Hoje eu sou produtora e trabalho com produção, né? Cara, que louco isso, né? Como se o Lulu... Tá vendo? Como ele sempre estava na frente do povo. Ele sabia, essa mulher vai ser produtora. O crédito foi em 1988. Você tem que mandar uma carta para o INSS e pedir aposentadoria. Verdade. Você trabalha desde 88. Tem prova. Vem cá, você mandou umas fotos para mim, para a gente encerrar... Tem mais uma coisa que você queira falar, de curiosidade?
para a gente encerrar esse papo aqui, a gente vai indo, já está quase meia hora de papo. É verdade. Você mandou umas fotos dessa época de você beber, não dessa época, de épocas de você criança, né? Uhum. De você beber, eu não vou mostrar aqui, porque temos... Mas você viu a foto? Coisa mais linda. Linda! A minha tia confirmou que eu já era Teodora. Eu lembro, uma das lembranças que eu tenho daquele apartamento é da Scarlett ali, tinha uma... Me disse se eu estou errado, porque é a lembrança que eu tenho. Tinha uma mesinha de telefone ali num canto do corredor. Na segunda sala. Ali apurando e falando, apurando notícias. Era fax, era o telefone com um aparelhão assim grande, que tinha uma como é que se diz? Secretária eletrônica e fax. Então você entrava pela porta, para você chegar no meu quarto, você passava por essa antessala, que ficava minha mãe sentada ali perto da cozinha e da sala na sala grande, ficava ali trabalhando. Lembro muito. E aí vou botar aqui no... Aí você vai comentando cada foto. Se você de oncinha... Era de oncinha. Esse daqui é porque eu fazia balé na Dalau, e essa foi minha primeira apresentação de balé. Assistente aqui, o assistente que ele está atrás, isso não é nesse apartamento que você conheceu, num outro. Mas essa estante foi para esse apartamento onde a minha mãe ficava, que você passava e tinha uma estante, assim, bem na sala de madeira, que era essa. E foi alguma matéria que saiu, mas me mandaram essa foto no Facebook. E eu de oncinha, que foi essa primeira vez que eu dancei no balé da Dalau, e ele estava lá. E eu tirei essa foto com ele e me mandaram essa foto. Achei linda. Aí te mandei. Maravilha. Aqui. Então, essa eu te contei, né? Essa foto que não dá para ver toda a foto, mas essa foto ele está me segurando, me levantando com a mão, assim. Parecia que provavelmente eu devia estar tacando terror na foto, não devia estar parada, porque a cara dele... ele vamos tentar fazer essa foto aí. Vamos tentar. Ele está na posição de me segurar assim, sabe? Provavelmente eu não estava parando, eu devia estar fazendo alguma besteira. Essa foto, eu acho que é 82, que tá vendo que ele já está com ritmo do momento, acho que pelo meu cabelo curtinho. Cara de ritmo do momento. Deve ser ritmo, deve ser alguma coisa assim. Ritmo do momento, acho que eu tenho a mão aqui em algum lugar, cara. Eu não separei os discos todos do Lulu. Achei! Esse é o LP Ritmo do Momento. Ritmo do Momento. Esse é o primeiro que eu comprei mesmo dele, foi esse. Esse é 83. Mara. Então, eu falei que era 82, né? Eu calculei que era esse. Para tempos modernos. Mas devia ser mais ou menos essa época, assim, mais ou menos essa época. Eu sei, assim, a gente fecha pelo apartamento, a gente fecha, quando a gente começa a pensar, eu e meu irmão, a gente começa a conversar, a gente lembra assim, até 85 era Fonte da Saudade, depois de 86 era Benjamin Batista, que era onde você conheceu a gente, isso, né? Então, a gente divide assim, né? Eu não divido muito pela minha idade. Essa foto aqui atrás dele, que também está cortada, atrás dele era Arthur Maia no baixo. Sim, maravilhoso. Essa foto, assim, o Lulu tinha mania de botar a gente no final do show cantando como uma onda. Sempre ele pegava as crianças e tal, e botava a gente cantando e tal. A gente ia para o Mamute, que era um show que ele fazia na Tijuca, que era uma boate. Aí eu fiz até meu aniversário de 7 anos, foi na Mamute. Então ele fazia o final de semana todo no Mamute. Mas eu fiquei em dúvida se esse show já é, tipo, Tiane, a época do Tiane, por causa do bottom que eu estou usando. Esse bottom daí era do Rock in Rio 85, que eu não fui, porque eu era pequena, a Gabriela que foi, mas eu usei esse bottom. E pelo bottom, como eu estava cantando como uma onda, isso é fato, porque era sempre a última música, mas eu só tenho dúvida do local do show, se era no Tiane, se era em outro lugar, assim, esse local não sei. Eu adoro essa fase dele, te falei, né? Adoro essa fase dele cantando de joelheira, né? Era muito legal, né? Essa banda incrível. Essa banda era Arthur Maia, Léo Gandelman, Paul de Castro, Marcelo Costa, porque baterista andou um pouquinho, teve Claudinho Infante, teve o Alfredinho Dias Gomes, mas o que ficou mais tempo foi o Marcelo Costa. Era Marcelo Costa... E eu não lembro quem era no teclado, acho que não era o Sacha, eu não lembro. Nico Rezende no teclado. Nico Rezende, cara, essa banda era incrível, essa banda era... Sacha também muito tempo. Mas essa banda era muito boa. Muito, muito, muito.
Peraí, vou botar outra aqui. Então, essa foi uma matéria, se eu não me engano, da Amiga, também era uma foto de todo mundo junto, tá? Era uma matéria sobre o Lulu e a mamãe, porque eles tinham um casamento, que o Lulu tinha casado com a mamãe já era mãe de 3 filhos, e a mamãe ainda apresentava, ainda tinha programa de televisão, então a mamãe era bem conhecida no mercado, e aí essa era uma matéria do tipo casamento moderno, do Lulu Santos com a Scarlett Moon, e aí eram todos eles. Mas eu gosto muito dessa foto, eu sempre uso ela, porque a gente está rindo os dois, assim, e alguém estava falando alguma coisa, a gente deu uma risada muito espontânea, sabe? E aí eu sempre corto, porque eu adoro essa foto, assim, acho que os dois estão bem, os dois estão lindos. Não mesmo, os dois lindões, e isso é muito 82, isso aqui, esse cabelinho. Não, esse apartamento, essa foto, com certeza, era na Fonte da Saudade. Isso foi antes de 85, com toda certeza, né? No apartamento da Fonte da Saudade. Dá para ir achando o Lulu pelos cabelos também. Isso daí, olha essa foto. Essa foto foi um dia que a Rita Lee estava no Rio de Janeiro e eles ficavam num hotel ali que era César Park, na praia de Ipanema. Isso, e aí a gente foi visitar eles no hotel. E aí estava com o Léo, que era o empresário da Rita, que foi empresário da Rita a vida toda. E eles estavam conversando, tem várias fotos desse dia, mas essa também eu gosto, também corta essa foto, eu sempre corto as fotos, eu corto essa foto porque eu era muito chegada nele, né? Então eu estava sempre com a mão encostada, estava sempre com alguma coisa, nessa foto eu estou de mão, ele estava comendo alguma coisa, e isso era o quarto da Rita, se eu não me engano, no hotel. Tá partindo um limão aí, uma goiaba, uma coisa assim. Tá comendo alguma coisa, enfim. Olha que legal. Essa foto eu era muito pequena, eu não lembro, assim, na Fonte da Saudade, que era o único lugar que a gente tinha morado. Eu estava indo para natação, pela roupinha que eu usava, que a gente fazia natação desde pequeno. Mas eu acho essa foto linda, assim, é uma das fotos mais queridas minhas com ele, assim, ele me botando no violão, né? Porque no início da vida dele, a mamãe trabalhava fora e ele ficava com a gente, né? Ele ficava com a gente, ele ficava tocando, ensaiando, compondo, trabalhando em casa, e a mamãe ia para a rua. Então, ele era o cara que ficava em casa com a gente. Então, essa foto é bem essa época. Assim. Eu lembro de chegar lá e assim que você entrava no apartamento, tinha uma janela lá na frente, assim, tinha uma cadeira ali, ele tá ali, dedilhando ali. Perto do freezer da Coca-Cola. Essa outra foto que você botou também, essa também eu acho que é a Fonte da Saudade, isso não é na Benjamin Batista, não. Essa foto eu te mandei porque olha a cara de cebosa da guria, né? Todo mundo com a cara boa e a cara de marra. Sempre com a mãozinha. Assim. Com a mãozinha nele, sempre grudada nele. Mas é a cara de marra, né? E nesse dia eu cheguei da praia, que eu tava queimada de sol. Na foto, os outros irmãos, Cristóvão e Gabi. E a Gabriela e a mamãe. E Scarlett Moon Chevalier, que merece um capítulo, dá para ficar 18 horas. Um dia a gente faz um bate-papo aqui, traz de repente Nelson Mota e tal, porque o que não falta é histórias de Scarlett Moon Chevalier. Sim, sim. Pessoa incrível. Pô, acho que tem mais fotos? Acho que não. Tem ainda. Então, tem essa foto também. Essa foto também eu gosto do estilo. Tá vendo? Eu tô no colo dela, né? Porque a gente começou nosso papo falando que eu tenho poucas fotos. No colo dela eu tenho poucas. Essa também foi um dia de show do Lulu, que depois a gente foi pro camarim. Esse é camarim. Ficava todo mundo... Oi? Isso é cara de camarim total, né? A cara de... Você vê que ele tá sem camisa, já tá de roupão, ele já ter feito um show em alguma coisa no Scala. Essa costeleta, essa coisa, e esse meu tamanho, tem cara de show do Scala. Porque teve uma época que ele fez show no Scala. No início de carreira, de lotar. Eu lembro as memórias, né, as coisas. Eu lembro dele cantando Casa no Scala, e o Scala tinha um lustre no meio do Scala, grandão, de parecer de cristal. E aí, quando ele começava a cantar que ele estava voltando para casa, ele começava a pular e o lustre sacudia, porque ele ficava pulando. Então, todo mundo pulando junto e o lustre sacudia do Scala. E eu ficava pensando, quando eu era pequena, cara, isso vai cair, a gente vai morrer por causa do lustre do Scala. Mas é porque ele fazia muito show no Scala nessa época. Pode ser um show do Scala aí. Vou voltar aqui, só porque eu esqueci de comentar aqui nessa foto, da delicadeza dele, botou o microfone da sua altura, né? E ele foi cantar lá na sua altura, muito fofo. Nosso amor acaba quando entra Milton Guedes na minha vida. Mentira! Aí temos um capítulo que eu nem sabia. Temos um capítulo que eu não sabia.
Não, tô brincando. É porque eu paro de. Aí só fico babando Milton Guedes, aí acaba. Mentira, brincadeira. Aí entra a adolescência. Não, pode confessar. Entrou a adolescência. Aí não, entra quando entra Milton Guedes na minha vida. E você sabe que eu conheci Milton Guedes primeiro que Lulu Santos? Sério? Não, eu tinha ido num show, uma amiga minha até faleceu, Roberta, maravilhosa. Ela gostava de Oswaldo e o Milton tocava na banda do Oswaldo. E aí, no ano que o Lulu conheceu o Milton, que era a época do Toda Forma de Amor, que eles estavam no estúdio, tanto que só tem uma música que o Milton toca nesse disco, eu fui num show do Oswaldo no Canecão, com o Milton tocando lá, e fiquei apaixonada, fiquei louca. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, o Milton Guedes é tudo, aquele novinho, cabelo preto, olho azul. Achei, meu Deus do céu. E aí, assim, deu alguns meses, ele estava no show do Lulu. Cara, quando eu cheguei ao primeiro show, acho que eu ia tirar o coração pela boca, assim. Quando eu vi Milton Guedes ali, aí eu conheci ele primeiro que o Lulu. O Lulu conheceu ele num acidente, né? O Lulu estava no estúdio gravando. Aí o Milton estava gravando para outra pessoa. Eles estavam gravando no estúdio da BMG ali em Copacabana, que hoje é a Companhia dos Técnicos, se eu não me engano, era um estúdio que a BMG usava. E o Milton estava gravando numa outra sala. E o Lulu ouviu, perguntou, quem é esse sax? E aí ele foi ver e era o Milton. Só que neste dia eu já tinha conhecido o Milton antes, no show de Oswaldo Montenegro. Mas aí é outro capítulo, não vou me estender, não. Não, eu lembro, na década de 90, lembro do seu amor também por Malu Mader, que era sua musa. Ainda continua. Ainda continua. Eu tinha álbum da Malu, ainda continua, Malu Mader. E Fábio Assunção, por favor. Fábio Assunção? Fábio não tire Fábio Assunção da minha vida, hein? Fábio é querido demais. É. Pô, Doda, olha, 37 minutos de conversa. Olha, eu falei para você, 10 minutinhos a gente conta essa história. Não conta, né? É que eu falo muito também, me desculpa. Nada, falamos. Não, pô, história vai puxando história, né? Vai puxando fio. Você tem compromisso agora por agora também. Obrigado por ter vindo, por contar essa história. Vamos lembrar o povo que não está inscrito no canal, que está aqui vendo esse vídeo, para se inscrever no canal e ativar a notificação. Por favor, ativa o sininho. Exato, obrado, Dora. E aproveita e pede também para deixar o like, se você gostou desse papo, dessa conversa, para essa conversa ser sugerida para mais e mais pessoas e a gente fazer mais conversa, tá certo? Dora, vou encerrar nosso papo aqui juntos. Obrigado. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo até agora. Compartilhe o vídeo, mande para seus amigos. Se você curtiu essa história e quer que mais gente veja. Obrigado mais uma vez, Doda. Um beijo. Imagina. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, beijo. Concluí.